Vamos aqui ao quadro Você Pergunta e o pastor Natanael Rinaldi responde consultando a Bíblia. E nós já temos uma pergunta aqui para o dia de hoje, do Eduardo do Guarujá. O Eduardo faz uma colocação aqui, pastor Natanael e prezados ouvintes, da seguinte forma: o que leva uma pessoa a dar tudo o que tem para a igreja? Coloca aqui o Eduardo do Guarujá. E ele ainda dá um exemplo de um fato que aconteceu na sua família. O seu primo do Eduardo, lá do Guarujá, doou uma moto nova, segundo ele, para a igreja. E o pastor, também segundo ele, segundo o Eduardo, a vendeu. E aí ele faz a pergunta aqui para o senhor, no Consultando a Bíblia: é correto o pastor vender a moto dentro da igreja? Pergunta o Eduardo do Guarujá. Quero dizer ao Eduardo que essa colocação que está dita aqui, o que leva uma pessoa a dar tudo o que tem para a igreja, é preciso ser muito bem ponderada. Porque se a pessoa dar tudo quanto tem, como é que ela pode se manter? Mormente se é uma pessoa que tem família. Então, há pessoas que se fanatizam por pedidos assombrosos e que vai multiplicar a sua renda, que vai ganhar tantas vezes mais aquilo que deu. Isso é um subterfúgio que não deve ser levado em consideração. Nós temos aqui uma palavra muito séria do apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos de sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Então não deixe ninguém levar você a pecar contra Deus no seu ato de generosidade, de dar tudo quanto tem. Não é possível uma pessoa continuar mantendo suas despesas normais, se tiver família, se deu tudo o que tem. Isso é fora de propósito. E eu recomendo aos meus ouvintes, se você ouvir um pedido desse na igreja, não atenda. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Não por necessidade. Se vai passar necessidade porque deu tudo o que tinha, está errado, está fora do propósito. E outro caso também, o primo doou uma moto nova para a igreja. Bom, esse primo, pergunto, é pessoa de equilíbrio, tem equilíbrio financeiro para comprar uma moto, talvez até para o seu trabalho, e faça a doação dessa moto nova, que me parece, se for pessoa humilde, vai ficar pagando quanto tempo, não sei, as prestações, e essa moto já foi embora. Isso é exagero. Ninguém compra uma moto a não ser para trabalho, pelo menos o que nós observamos hoje é isso. Poucas pessoas compram para passeios. A grande maioria são pessoas que trabalham, que estão no centro da cidade, se locomovendo de um lado para outro, porque têm ocupações financeiras no trabalho que realiza. Então, isso é preciso corrigir. Agora, quanto o pastor vender uma moto dentro da igreja, é uma situação pessoal da própria igreja, que os próprios membros que devem emitir opinião. Agora, casa de Deus não é casa de negócio. Casa de Deus é para cultuar a Deus. Se houver uma dependência da igreja que pode servir para essa venda, muito bem. Mas dentro do próprio templo, onde se cultua a Deus, não é próprio. Muito bem. Continuando então a pergunta do Gomes. Gomes pergunta para o senhor, pastor, quando um pastor, um determinado pastor aqui, ora na igreja e as pessoas rolam e caem, é do Espírito Santo ou é do homem? Pergunta o Gomes. Tais manifestações não têm apoio bíblico e não são resultado da ação do Espírito Santo na pessoa ou nas pessoas que assim procedem.
que agem tão estranhamente à ordem bíblica, porque no capítulo 14 de 1 Coríntios, há uma recomendação que às vezes é desconhecida da maioria das pessoas que são pentecostais, mas não gostam de ler Bíblia, infelizmente. Não leem a ordem que Paulo deixou para ser respeitado quando estão reunidos na igreja e há manifestações da parte do Espírito Santo. Então, a ordem bíblica durante a manifestação do Espírito Santo, segundo a Bíblia, é que se faça tudo com decência e com ordem. É o que está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Mas faça-se tudo decentemente com ordem, sendo manifestação da própria pessoa, esquecendo que Paulo orientou a igreja de Corinto nesse particular. Então, há pessoas que se excedem nas suas manifestações e estão errando nesse particular, como diz o apóstolo Paulo ainda em 1 Coríntios 14, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. O que falta às pessoas é exatamente isso. Adulto no entendimento. Pessoa que vai ler a Bíblia, que tem domínio sobre sobre a própria manifestação do Espírito Santo, porque no dia de Pentecostes, capítulo 2, versículo 1 e 2, declara: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Ninguém falava línguas estranhas por vontade pessoal apenas. Na medida que o Espírito Santo controlava, porque o Espírito Santo é uma pessoa que veio para encher de poder aqueles que fossem batizados no Espírito Santo. Então ninguém fica fora de si, é preciso que seja, como diz Paulo, não seja menino no entendimento, sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Precisa ter um estudo da Bíblia para poder saber se controlar dentro da igreja. Pergunta de uma pessoa que não quer se identificar, pastor Natanael Rinaldi. Ele fala aqui que, inclusive, já fez essa pergunta para o programa. O senhor provavelmente já deve ter respondido, mas vamos aqui ler de novo aqui a pergunta do irmão, que é uma pessoa que não quer se identificar, mas é homem, segundo a irmã Regina Blanco. Ele comenta aqui que tem uma união estável. União estável é uma forma agora uma forma legal que existe, né, de as pessoas estarem unidas aí perante a lei, assinada no cartório, mas não casou na igreja e nem no civil. Acreditam em Deus, mas não têm uma religião. Ele quer saber se com essa união estável, que eu entendo que essa união estável também é um documento assinado, ele não coloca aqui, não é um mero formalismo, é um requerimento legal que existe hoje. Eles estão vivendo em pecado? É a pergunta do nosso irmão aqui que não quer se identificar. Naturalmente, a pessoa que faz esse pedido de informação e que tem uma união estável, é uma pessoa que quer agradar a Deus. Tanto é que faz a pergunta. Ora, se você quer agradar a Deus, eu tenho que ler a Bíblia na indicação que fala de casamento. Porque aí você estará apoiado na Bíblia Sagrada, não em conceitos humanos. E a respeito disso, nós temos o que temos lido frequentemente, 13 de Hebreus, versículo 4, venerado seja entre todos o matrimônio. E o matrimônio, então, é uma união legal diante do juiz de paz, de acordo com
a autoridade constituída aqui no nosso Brasil. E no capítulo 13 de Romanos, do versículo 1 em diante, recomenda que sejamos sujeitos às autoridades constituídas. Nesse particular, então, eu diria ao consulente que você concretize efetivamente o seu casamento, com certidão de casamento. Quanto ao casamento religioso, isso é secundário, porque você vai cair no agrado de Deus se o seu casamento estiver dentro da ordem que Deus estabelece na sua palavra. Quanto à bênção, ela advirá pela sua obediência à palavra de Deus. Então é a nossa posição para o nosso consulente. Efetivar seu casamento através de certidão de casamento, não outro documento secundário. Pode ser reconhecido pelas autoridades, mas não tem apoio na Bíblia Sagrada. Muito bem. O Luiz diz que é presbítero. E se ele diz que é, ele é presbítero. Em uma igreja que dirige... em uma igreja que dirijo, pergunta aqui o Luiz, quer saber sobre o óleo ungido, que colocou demais no vidro e ficou cheirando mal, segundo ele. Deve estar já um pouquinho já passando do tempo. E o Luiz pergunta ao senhor, ele quer saber se pode jogar fora, ou se joga esse óleo fora ou não. Em primeiro lugar, eu quero dizer ao nosso consulente que a Bíblia recomenda que oremos pelos enfermos, em Tiago, capítulo 5, 14, e diz assim, está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Como acabamos de ouvir, não vemos ou não lemos na Bíblia sobre azeite ungido nenhum. Lemos ungir com azeite em nome do Senhor. De modo que essa colocação de um óleo que já está estragado, você não vai usar mais. Não use mais e pega um óleo, um azeite comum que seja cheiroso e vá ungir a pessoa, mas não precisa ungir o azeite ou o óleo, porque isso não resolve. E temos aqui então a conclusão no livro de Tiago, capítulo 5, mostrando que quem atua no momento não é o óleo com que eventualmente fomos ungidos, mas quem atua é a oração, e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E aí tem o exemplo, Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, e orou para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Orou de novo, pediu chuva e veio chuva. Aí está a oração de um homem. Nada de ungir com azeite, como se o azeite tivesse algum condom de, sendo ungido, funcionar mais depressa para curar a doença que a pessoa esteja com ela. Isso não tem apoio bíblico. Oração, sim. A oração dos justos, sendo fervorosa, pode muito em seus efeitos. É o que diz capítulo 5 da carta de Tiago, fazendo recomendações nesse particular. É o que diz aqui, a partir do versículo 14 em diante. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E essa confissão uns aos outros não é confissão de pecados. Pecado nós confessamos a Deus. Como disse Davi, confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 51. Agora, se eu tenho errado contra meu irmão em alguma palavra, em alguma ofensa, diz no capítulo 18 de Mateus, versículo 15 a 17, vai ter com teu irmão.
Acertar a diferença que eventualmente esteja havendo.